Pai, diante da tua presença, meu Senhor, eu quero te agradecer pela ministração do Mica, e agora, Senhor, eu quero orar pelo Marcos, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe ele, Senhor, nessa palavra, Pai, para que o Senhor venha usar ele, Senhor, nessa palavra, Senhor. As palavras que o Senhor colocou na boca dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Marcos, tá contigo, mano. Amém, amém. Estão me ouvindo aí, gente? Tá dando pra ouvir de boa? Beleza. Graças, Pai, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Estou bem, estou feliz com Jesus, estou alegre no espírito. Para mais uma ministração. Talvez a minha última ministração, gente, pelo longo dos próximos meses. Conversei com a Bia. Hoje, algumas coisas têm me sucedido e eu tenho te direcionado a olhar um pouco para dentro de mim, a focar em algumas coisas e esse vai ser um tempo que eu preciso. Então, talvez seja a minha última ministração, a não ser que Deus toque no meu coração antes desse ciclo encerrar. Eu tenho discernimento que isso é o que eu preciso fazer, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. São pessoas adoráveis, amáveis, meus irmãos na fé, que eu espero um dia poder conhecer pessoalmente. Se eu não conhecer pessoalmente, nós iremos nos ver no céu, na eternidade. E, e é isso. É a palavra muito poderosa do nosso amigo aí, que falou sobre Sara, né? Micael, glória a Deus. Vamos continuar então nessa segunda ministração, que é a minha parte. Eu estou com a responsabilidade de falar sobre Davi, sobre esse grande homem de Deus, esse homem que é taxado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo gosta da história de Davi, desde criança a gente ouve falar de Davi. É uma história muito legal, é uma história muito, muito legal, muito interessante. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não vou orar de novo, porque o Salmo já orou? Então vamos ler e abre a Bíblia de vocês, Atos, Atos capítulo 13, versículo 22. Vamos ler esse versículo. Como é sobre Davi, está em Atos, mas fala de Davi. Eu me sinto numa responsabilidade muito grande de falar de Davi, cara. Davi é um homem que marcou, é um homem que até hoje é lembrado. Se a gente for em Israel, amém, show. Se a gente for em Israel hoje, a gente vai ver como que os judeus, eles se lembram de Davi, honram Davi. Em toda a história, seja ocidental, oriental, acredito que Davi é conhecido, seja pelos símbolos, pelo seu reinado, pelas historinhas, pelo contexto que ele viveu, tudo aquilo que ele fez, os feitos de suas mãos. Davi é um cara muito pesado de se ministrar sobre. Mas vamos lá, Atos capítulo 13, versículo 22. Fala bem assim, acompanhe na Bíblia de vocês, é minha NVT, então eu vou ler aqui. Atos capítulo 13, versículo 22 diz assim: Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo que for da minha vontade. Só essa parte fala assim, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo que for da minha vontade. Amém, gente? Aqui para mim está o texto-chave sobre a vida de Davi. Eu sei que todas as outras histórias e tudo que Davi fez é bastante importante, é crucial e é muito bom para que a gente venha tirar aplicações, e eu vou até falar um pouco sobre, mas para mim, esse texto de Atos 13 e todo o contexto de Davi, a história do início ao fim, gira em torno dessa frase, desse versículo que Atos está dizendo, que Davi foi chamado por Deus de um homem segundo o coração, o seu coração, o coração do próprio Deus. Isso é muito forte porque aqui nós estamos falando de um homem comum ou um homem poderoso, mas era um homem com fraqueza, com seus pecados, um homem com seus erros, seus acertos, um homem como qualquer outro homem, tirando o fato dele ter sido o rei de uma grande nação, da nação que Deus escolheu para ter como sua, como seu povo.
Davi era um homem. Ele era um homem. Assim como nós somos homens e mulheres, Davi era um homem, ele tinha humanidade, ele era 100% homem, era só homem, completamente homem. Mas Atos 13, Deus ele cita e ele declara, dizendo que Davi ele era um homem segundo o seu coração. E esse texto é o que mais marca. Para mim é o ponto-chave de tudo, de toda a história narrativa de Davi. Davi que foi o filho mais novo do seu pai, ele era o filho que talvez o pai menos olhava, menos dava um pouco de valor e crédito. E a Bíblia vai dizer, toda a narrativa de Davi, que você já conhece, que Davi, quando Samuel, Deus chama Samuel e diz que Deus havia rejeitado a Saul e que escolheria um novo rei. Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé. E quando Samuel vai fazer toda aquela escolha e seguir as orientações de Deus e vai procurar um rei, um homem que poderia representar a nação de Israel, Samuel olha todos os irmãos de Davi, nós sabemos a história, e ao procurar, Samuel não recebe nenhuma resposta da parte de Deus, uma resposta positiva que dissesse, não, é esse cara aí. Esse daí vai ser o novo rei, onde eu vou ungir. Mas a verdade é que Samuel não conseguiu entender, ou Deus não falou com Samuel, que era algum daqueles homens bonitos, mais velhos, mais fortes. Até que a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que Jessé se lembra de que tem um filho que cuidava das ovelhas maiadas, e esse filho se chama Davi. Davi era o mais novo, Davi era aquele que ficava de lado, aquele que fazia as coisas que não tinha muito valor, por mais que tinha um valor, estava cuidando de ovelhas. Os seus irmãos eram mais velhos, eram mais crescidos, eles faziam outras coisas, eles serviam ao exército. E Davi estava lá, sendo só mais um. Davi estava sendo um filho mais novo, um filho que ia crescer ainda, que ainda não existia expectativa nele, e Deus resolve escolher esse cara, esse menino. A Bíblia vai dizer, Deus escolhe escolher esse menino. E Deus escolhe não pela aparência, a Bíblia vai dizer que ele não olha a aparência, ele fala com Samuel isso, mas que ele olhava o coração. Isso é muito doido, porque Deus, desde Davi, menino, Deus já o conhecia. Isso prova que ainda quando a gente é criança, como a Bíblia vai dizer, antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Deus já nos conhecia. E aí a Bíblia vai relatar que todos nós sabemos a história, que Davi, então, ele é ungido por Samuel, ainda novo, ainda menino, como um rei. O rei que viria a ser rei, que sentaria no trono de rei, que governaria Israel por muito tempo. Um rei que tinha sido achado em graça pelo próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo. E diante dessa realidade, a gente pode entender que já um grande ensinamento sobre esse homem, sobre esse grande herói da fé, para nós, para os nossos dias, é que Deus nos vê ainda que a gente seja o menor, ainda que a gente seja aquele que não está sendo visto, ainda que a gente seja invisível aos olhos das pessoas, e às vezes até da nossa família, Deus nos escolhe, Deus nos chama, como chamou Davi, ele nos chama, ainda que a gente seja o mais tímido, ainda que a gente seja aquele que tenha menos preparação, ainda que a gente seja aquele o ser humano menos provável para exercer aquela função, aquele ministério, aquele cargo, Deus nos chama. Deus nos chama. Isso é muito doido, porque isso fala também de realidade de salvação, sabe? Deus nos chama sendo nós inimigos dele. E nós sendo inimigos dele, sendo desconhecidos pelas pessoas, nós rejeitando a ele, ele ainda nos chama. Ele ainda nos chama quando a gente está lá, andando, vivendo a nossa vida, como se as coisas fossem fluir dia por dia e nada mais, não tivesse um fim. Deus está nos olhando, ao ponto de nos escolher, de nos chamar. Assim aconteceu com Davi. E de toda a trajetória dele, de ser apossado rei, quando Samuel unge ele, até ele assumir o trono, a Bíblia vai dizer que passou por muitas coisas aconteceram. Muitos anos se passaram para que Davi se tornasse o rei que ele haveria de ser, o rei que Deus havia ungido ele enquanto menino. E é muito doido porque, ainda que Davi não tivesse sentado ao trono, a Bíblia vai dizer que Davi ele tinha, em muitos momentos, posturas de rei. Em muitos momentos, Davi ele se colocava como autoridade. Ainda menino, nós podemos lembrar da história, que é um dos grandes feitos, uma história heróica de Davi, quando o povo de Israel vence os filisteus, onde Davi derrota o gigante, o Golias.
A Bíblia vai dizer que Davi ainda é menino, vai à tenda lá dos soldados, ele vai visitar, e dentro daquele rolê todo aquele contexto, existe um grande gigante, esse gigante desafia o povo de Deus e ninguém conseguia ter coragem de combater ele, de ir diante dele, tamanha poder, tamanha grandiosidade desse soldado inimigo. E a Bíblia vai dizer que Davi, ao olhar, ele não hesita duas vezes, ele fala, não, meu Deus, ele vai derrotar esse inimigo, porque ele é Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi, numa loucura, num desvaneio de consciência muito doido, Davi, ele passa no rio, pega algumas pedras, pega a sua lança, ele vai até o rei, né? Antes, vai até o rei, fala lá com o rei. O rei dá muitos apetrechos de guerra lá. Vai lá, Davi, toma aqui o escudo, toma a espada, toma aqui a vestimenta. Mas Davi não ia usar aquilo, ele acreditava com fé que Deus poderia ter poder, ele nem suportava, ele ainda era um menino. Mas ele com algumas pedras e uma lança, ele cheio de autoridade e ousadia, ele vai diante do gigante e ele mata o gigante. Ele mata o gigante e a gente sabe que não foi Davi que matou o gigante. Mas Davi foi o instrumento, cara. Davi foi o instrumento para que o povo de Israel vencesse, ele ainda era menino. E Davi se permitiu ser um instrumento para que Deus destruísse um povo inimigo. Um povo que era contra os seus filhos, contra o seu povo eleito. Um povo que negava a Deus em adoração, adorando outros ídolos. Davi, ele se coloca nessa posição de já ser como um rei, de já exercer autoridade, ele se aposta de ousadia, e quando ele se coloca nesse lugar de ousadia, de autoridade, Deus o usa de forma extraordinária, e Davi, movido pelo poder de Deus, pelo sobrenatural, destrói um gigante que ele nunca conseguiria destruir, que nem os exércitos de Israel tinham coragem de combater. Isso mostra que, em muitos momentos da nossa caminhada, nós formos olhar para a vida de Davi, nós temos que aprender que se Deus nos chamou, ainda nós, quando nós éramos invisíveis para todas as pessoas, ainda quando a gente éramos improváveis, se Deus nos chamou, a verdade é que Ele também nos aposta de ousadia, Ele nos aposta de autoridade, é Ele quem faz. Isso mostra, isso prova, isso deixa claro para nós que Deus, quando Ele quer fazer algo, cumprir um propósito, Ele nos chama, mas todo propósito ele é cumprido, exercido, vivido além de nós. Porque nunca foi sobre nós, nunca foi sobre aquilo que nós fazemos ou sobre o quão bom nós somos em algo, mas a simplicidade de uma funda e de algumas pedras. Deus faz com que uma pedra se torne um tiro, uma bala de revólver se torne uma flecha. Deus faz com que uma pedrinha se torne poderosa para destruir um homem grande, um homem poderoso e forte, um guerreiro inimigo. Isso é muito doido, gente. Isso mostra como que Davi ele já tinha o seu coração em Deus e ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E é por conta disso que Davi ele é considerado um herói da fé, nós podemos dizer. Porque Davi teve feitos grandiosos enquanto rei e desde menino ele se posicionou como um grande homem. E também, principalmente, como eu disse, porque Davi tinha um coração igual ao do Senhor, um coração colocado diante do Senhor, um coração que se agradava ao Senhor dele. Esse era Davi. Se lembrando, e se a gente fosse recordar, enquanto rei, Davi foi o maior rei que teve em Israel. Davi foi o rei que conquistou as maiores conquistas. Davi conquistou um grande exército. Davi, ele juntou terras. Davi foi quem trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel. Davi foi quem começou a construir ou planejar a construção do templo. Outrora ele não pôde construir, ter êxito, né, executar a construção porque Deus não permitiu, porque ele era um homem de mãos sangrentas, era um homem que assassinava as pessoas e Deus não permitiu que ele fizesse isso. Mas foi ele que foi usado para começar com as preparações, foi ele que trouxe de volta o símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, foi ele, no seu reinado, que isso aconteceu. Isso mostra muito também que Davi, por que ele era um homem considerado um coração de Deus, segundo o coração de Deus, por que Deus aprovava tanto Davi, por que o governo, o reinado de Davi era um reinado tão bem estabelecido quando ele se torna rei.
Por que que Deus havia o livrado de tantas as lutas, de tantos desafios, de tantas dificuldades, de tantas tempestades? Porque Davi, até ele se tornar rei, a gente vai ver a história que o rei Saul, ele persegue Davi, ele tenta matar Davi, tirando todos os seus inimigos. O próprio rei o perseguiu. Tudo mostrava e parecia favorável a Davi não se tornar rei, mas Deus sempre o manteve, sempre o guardou, sempre o deu vitória, sempre cuidou de Davi para que ele se transformasse no rei que Deus havia dito que ele seria. Isso mostra porque Davi tinha o seu coração em Deus, totalmente em Deus. Davi cria em Deus, Davi amava a Deus, Davi amava o povo que Deus havia escolhido, Davi amava a sua nação, Davi amava ao ponto de morrer por ela se fosse necessário, porque ele entendeu que a nação não dizia respeito a pessoas meramente, mas porque Deus havia escolhido. Então, era a honra de Deus o povo estar bem, era a honra de Deus a arca da aliança estar diante do seu povo, era a honra de Deus a arca poder ter um tabernáculo, um templo para que ela pudesse ser guardada, era da honra de Deus, e por ele amar tanto Deus, por ele amar tanto os dogmas da fé dele, do tempo dele, do povo dele, ele era um homem que Deus tinha achado graça nele, desde muito menino, Deus achou graça em Davi. E é muito forte também, porque se a gente for fazer uma leitura geral do reinado de Davi, a gente vai ver que o reinado de Davi é um reinado que ele podemos dizer que ele é uma imagem do reinado de Jesus. Não porque, na totalidade, porque Davi era um homem pecador, mas na forma de governar, num governo que era focado e pautado no poder de Deus e na autoridade de Deus, na autoridade divina. Davi, ele é muitas vezes na Bíblia citado o reino de Davi, né? O reino de Davi, o reinado de Davi é um reinado que mostra um viés escatológico daquilo que viria, ao ponto de Deus fazer uma promessa a Davi e dizer que da sua descendência viria o Messias, o próprio Deus, o Filho de Deus viria, o Rei eterno viria de Davi. Isso mostra como que o reino de Davi, o reinado de Davi, é um reinado aprovado por Deus. E isso é muito forte, porque quando a gente vai olhar essa perspectiva de Deus aprovando o reinado de Davi, de Deus desde pequeno chamando Davi, de Deus cuidando e guardando de Davi, de Deus fazendo tudo por Davi, nós vamos nos deparar com o momento que Davi falha. Lá na frente, quando Davi já é rei, quando Davi já reina, quando Davi já conquista terras, a gente conhece a história de Davi, a gente vai ver que Davi falha, mano. E os dois erros mais grotescos e que marcam a história de Davi é o erro dele ter se deitado com Batseba e ter feito com que Batseba fosse traída, ele caísse no adultério, e ele ter matado ou encomendado, armado a morte do marido de Batseba, Urias, perdão. Quando ele envia Urias para a guerra, para que Urias fosse vir a morrer, para que ele pudesse ficar com a sua mulher, com Batseba, a quem ele tinha adulterado. Nesse momento que a gente começa a ter um pouco de dificuldade de entender como que Deus considerava esse cara segundo o coração dele, do próprio Deus. Porque quando o Davi peca, Davi falha, Davi nega a Deus. Davi deixa com que tudo que Deus fez diante dele, todas as promessas, Davi joga tudo fora. Davi cospe no prato que tinha abençoado ele. Davi se esquece, por algum determinado momento, daquilo que Deus havia feito. De tudo que Deus fez, desde quando Davi, ainda menino, matava o leão, matava o urso. Davi se esquece disso. E Davi peca, Davi falha. E aqui a gente imagina o declínio do reinado de Davi, mas é nesse exato momento que Davi revela o seu coração. E revelando seu coração, nós conseguimos entender o porquê que Deus o considerou um homem segundo o coração dele. Porque quando Davi peca, a Bíblia vai dizer que Davi ele vive a vida como se nada tivesse acontecido, ele omite o pecado, esconde, mas Deus levanta um homem, um profeta chamado Natan, e Natan vai de encontro a Davi
Natan era conselheiro do rei, era um profeta. Davi está diante de Natan e acontece tudo o que acontece. Natan faz aquela ilustração acerca do adultério e Davi fala, cara, estou furioso e tal. E aí Natan fala, esse homem é você, e Davi cai na real, e nesse momento a Bíblia vai dizer que Davi ele se quebranta diante de Deus. Salmos capítulo 51, quero ler com vocês, mostra essa ilustração, essa cena de Davi se quebrantando, se vocês puderem abrir aí. Salmos 51. É nesse exato momento que Davi revela o seu coração e mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 51 vai dizer assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, Davi falando, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Foi por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu, tu, porém, desejas a verdade do íntimo e no coração me mostrarás a sabedoria. Purifica-me de toda a minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Esse é o texto que Davi expõe o seu coração. E quando Davi ele reconhece o seu pecado, nesse verso e em outros versos, nesse texto, né, nesse cântico, em outros cânticos, Davi mostra para Deus, sabe? Davi fala com Deus e fala, Deus, tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. Não é o meu reinado, não é as promessas que o Senhor me fez, mas é o Senhor, o teu Espírito, a tua presença, é a tua aceitação, ó Deus. E é nessa fala de Davi, é nesse posicionamento de Davi que nós precisamos entender e aprender. Porque talvez muitas das vezes nós olhamos essa história de Davi e criticamos, como que Davi, tendo tudo que Deus deu, peca contra Deus e faz isso e adultera. Mas a verdade é que por muitas vezes, por muitos momentos no nosso cotidiano, na nossa vida, nós fazemos como Davi. E pior, nós fazemos pior do que Davi, porque nós lemos a história de Davi e nós fazemos pior, igual ou pior. E a gente não vem com esse questionamento de, pô, como que você fez isso? E a verdade é que nós não temos que vir com questionamentos, e aqui está a prova, porque Davi está de encontro de Natan, que Deus envia. E quando Deus usa Natan, Deus fala o que aconteceria com Davi, que o juízo de Deus viria sobre a casa de Davi. E Davi, em nenhum momento, ele reclama dos frutos ou da recompensa do seu pecado. Ao contrário, ele deseja em arrependimento que Deus o perdoasse, que Deus gerasse nele um espírito reto, que Deus lavasse as suas vestes. E aí Deus usa Natan para falar que Deus havia achado graça em Davi, que os seus pecados haviam sido perdoados. Mas Davi sabia que ele colheria, sabe, aquilo que ele havia semeado. E a história vai dizer que Davi perde filhos, e Davi, o filho que ele teve da traição, esse filho morre, e os seus filhos coabitam entre si, e tudo acontece no reinado de Davi, posteriormente a isso, mas em nenhum momento ele pede que Deus repare, sabe, aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus havia prometido.
porque ele entendeu e ele tinha um coração tão em Deus ao ponto de que quando ele reconhece o seu erro, ele fala: Deus, tudo que eu tenho, Senhor, Pai, que o Senhor tire tudo, mas não retire o teu espírito de mim. E por muitas das vezes esse tem que ser o nosso, por muitas vezes não sempre, tem que ser o nosso pedido diante de Deus. Cara, nós talvez não adulteramos como Davi, mas nós omitimos. Em alguns momentos nós precisávamos falar do amor de Jesus para algumas pessoas, nós deixamos de falar, nós somos negligentes, talvez durante a nossa semana nós distratamos os nossos pais, os nossos irmãos, talvez nós temos sido omissos em alguns ambientes, talvez nós temos mentido, talvez nós temos alimentado o nosso próprio ego, sido arrogantes com base naquilo que Deus nos deu, talvez nós nos consideremos melhores que outras pessoas, ou talvez nós olhamos para as pessoas, para os ministérios alheios com um olhar de inveja, ainda que não seja uma inveja real, declarada na nossa face, mas no nosso coração, que a gente sabe quando a gente inveja, quando a gente peca diante de Deus com os pecados subjetivos, não só os pecados que são amostra para as pessoas. E muitas vezes nós fazemos isso, e fazendo isso, e pecando dessa forma, às vezes nós não reconhecemos o nosso erro, nós não nos achegamos a Deus com contrição. E às vezes que nós reconhecemos e achegamos a Deus com contrição, não é uma contrição verdadeira de arrependimento e de quebrantamento de coração, mas muitas vezes é um demonstrar de obras a Deus. Nós queremos fazer assim: eu pequei, Deus, e é isso aí, tá tudo bem, eu não vou fazer mais. E aí quando a gente fala não vou fazer mais, nós colocamos toda a expectativa em nossa força, e nós olhamos no espelho e falamos assim: mano, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou fazer isso, mano, eu não vou errar dessa forma. E a verdade é que nós vamos errar e que nós continuamos errando porque nós estamos sempre acreditando na força dos nossos braços. Porque nós estamos sempre acreditando que o perdão divino advém das nossas mãos. E quando nós falhamos, nós queremos fazer coisas para Deus ver que nós merecemos o arrependimento. Não, Deus, só me perdoe quando eu provar para o Senhor isso e aquilo outro. Mas só me perdoe quando eu, de fato, deixar aquilo ali de lado. Mas a verdade é que Deus não deseja que nós vemos diante dele com essas amostras grátis de ego, de arrogância e de achar que nós podemos fazer algo para comprar a Deus, para comprar ele. Mas ele deseja um coração puro e sincero, que se entregue em contrição, como Davi, um coração que seja diante de Deus, um coração agradável, um coração que ele recebe, não um coração que deseja mostrar sacrifício, sabe? Nós temos que parar de achar que quando nós pecamos, nós temos que criar uma regra e falar assim: agora eu vou orar 10 capítulos da Bíblia, eu vou jejuar essa semana toda para me fazer isso, aquilo outro, eu vou pregar. Não, Deus deseja que a gente entre no nosso lugar de intimidade diante dele, rasgue as nossas vestes e mostre para ele que o nosso coração está doendo, está doente por falhar diante dele, está doente por sequer imaginar que Deus poderia vir a nos deixar. É isso que Deus deseja. Esse é o coração verdadeiro daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que entenderam quem são em Jesus, sabe? É esse o coração que Deus se agrada, é esse que é o coração que anda segundo a vontade de Deus. É um coração que se quebranta, cara. É um coração que não se quebranta com lágrimas, só, apenas, mas um coração que se quebranta verdadeiramente. Um coração que chora quando falhamos. É isso que Deus deseja, sabe? Porque depois do capítulo 51 aqui desse cântico, né, na verdade, desse texto aqui de Salmo 51, nós vamos ver Davi sendo restituído por Deus. Davi tendo as suas forças restituídas por Deus. E Deus fazendo tudo novo. Não que Deus se esqueceu daquilo que Davi ia viver por colher o seu pecado, não. Porque Deus, às vezes, ele é pedagógico, ele deixa que as coisas aconteçam. Ainda que ele nos ache em graça e nos perdoe, às vezes as coisas vão acontecer. Nós vamos ver o fruto físico dos nossos erros. Mas isso é para que a gente venha aprender e tenhamos um aprendizado de quem Deus é e de que as coisas não são brincadeiras, mas que nós estamos lidando com o próprio Deus, o Deus vivo. Isso foi necessário que Davi passasse por isso, foi necessário que Davi se quebrantasse, porque foi se quebrantando que Davi viu a face de Deus, o Deus de misericórdia e graça. E não é o Deus somente do Novo Testamento, como muitas pessoas dizem, que no Antigo Testamento Deus não é gracioso. Ao contrário, nesse texto nós vamos ver que Deus é muito gracioso e misericordioso, porque Deus poderia matar Davi no exato momento de que Davi tivesse pecado, mas Deus perdoa Davi, Deus restitui o governo de Davi, e Deus prova para Davi e fala: Davi, você entendeu, cara. Você entendeu quando você diz que eu não desejo sacrifícios,
mas eu me agrado de um coração contrito e quebrantado. E é isso, cara. É sobre isso que a nossa geração tem que entender. É sobre isso que nós temos que aprender com Davi. Porque Davi foi um grande herói, um homem de Deus, citado por gerações. Não porque Davi foi um rei que deu coisas e bens para Israel, bens materiais. Não, porque Davi Davi sempre foi um cara quebrantado em espírito. Davi sempre se apresentou com seu coração quebrado diante de Deus, porque ele entendia que tudo que ele tinha era Deus, porque tudo que ele almejava era um lugar na eternidade. Isso é a prova porque no final do seu reinado, Davi vai citar algumas palavras e até no meio do reinado, em Salmos 24, Davi vai exultar o Deus que ele cria, o Deus que havia de perdoar ele um pouco mais depois. Davi, no fim da sua vida, vai dizer que, e vai mostrar, e vai declarar que o reino dele era só o início de um grande reino eterno. Era só a imagem do reino do Messias que viria, daquele que viria da sua descendência, que seria chamado Filho de Davi. Em Mateus 1:1, nós vamos ver as pessoas chamando Jesus de Filho de Davi, porque Jesus é a descendência, ele é o verdadeiro rei. Jesus é o supremo e verdadeiro rei, é o rei eterno e leal, que é invisível, mas é poderoso. É sobre esse rei que Davi dizia. É sobre esse rei que Davi dizia em Salmos 24, quando ele dizia que entre o rei da glória, e Davi ele estava de forma profética, profetizando a entrada de Jesus na cidade santa, que entre o rei da glória, que os portais eternos sejam abertos, porque o rei da glória viria e pisaria nessa terra. É sobre esse rei que Davi entendeu que era o verdadeiro rei, porque o seu reino passaria, o reinado dos seus filhos passaria, o reinado de todos os reis por essa terra passaria, mas existiria um rei, um reinado que seria eterno, que seria poderoso e justo, e que esse rei não seria como ele, falho, pobre e pecador, mas que seria um rei justo, santo, imaculado, um rei que o seu sacrifício, sim, seria um sacrifício recebido de forma agradável, para que nenhum homem pudesse e precisasse mais sacrificar coisa alguma, porque Deus não deseja sacrifícios humanos, mas um coração contrito e quebrantado diante dele. Que nós vamos entender isso, gente. Já estou terminando, perdoa pelo minuto que passou. Mas o que nós temos que aprender com Davi é que, antes de tudo, de todo poder e glória, de tudo aquilo que ele conquistou, de todos os feitos das suas mãos, Davi, no dia que ele acertou em todo o seu reinado, diante dos erros que ele cometeu, existiu um dia que Davi acertou, que foi o dia que Davi reconheceu que os feitos das suas mãos, que as suas vestes adornadas, que as suas obras, que o seu reinado de glória seria totalmente desprezível diante de perder a presença de Jesus, a presença do Deus vivo. E quando ele entendeu isso, ele disse: eu abro mão, Pai, de tudo isso que o Senhor me deu, mas não retires, por favor, o teu Santo Espírito de mim, porque tudo que eu tenho é o teu Espírito. Tudo que eu tenho é a sua aprovação. E só isso importa. Nada mais importa. A aprovação dos céus importa. Somente a aprovação do Deus vivo importa. O perdão, a misericórdia e a graça. É só isso que importa. E Davi nos provou com a sua vida isso. Que nós devemos ser como Davi. Se apresentar diante de Deus com o coração contrito, sabe? E que quando as coisas não derem certo, e quando as coisas demorarem, quando os nossos propósitos demorarem a ser cumpridos, as promessas, cara, vamos ser pacientes como Davi. Vamos já nos posicionar como figura de autoridade e ousadia. Cara, tem vidas para nós salvarmos e pregarmos para Jesus, para que o Espírito conduza e convença a vida delas, mas nós somos instrumentos, como Davi foi com Golias, mas que nós devemos esperar, porque se Deus nos prometeu algo, que nós devemos já nos apossar daquilo que nós podemos fazer e esperar que aquilo se cumpra. E que quando cumprir, que nós devemos vigiar, porque nós podemos cair como Davi, esse grande homem do Senhor. E se cairmos, nós temos um santo e justo advogado. E ele está dos nossos lados, ele está do nosso lado, para nos perdoar e nos defender, porque ele nos comprou com sangue vertido na cruz. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Ele nos amou quando nós éramos desprezíveis. Ele nos amou, ele nos perdoa. E não há nada que nos separe do amor desse Deus, porque ele é eterno, o seu amor é eterno e dura para todo sempre. Gente, Deus abençoe vocês. Curva a cabeça de vocês, eu quero orar por vocês. Amém?
Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Deus, nós somos desprezíveis, Deus, em obras. Não há nada de bom em nós. Como diz a tua palavra, Pai, as nossas maiores obras são como trapos de imundícias perante o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Jesus. Que a nossa geração, que a minha geração, que a juventude, Pai do Brasil, Pai, que os seus filhos, Deus, entendam o que o Senhor deseja de nós. Que não é obras nem mãos cheias de coisas e feitos, Deus, mas que é um coração contrito, Pai. Porque o Senhor tem todas as coisas em suas mãos, o Senhor não depende nem precisa de nós mesmos. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor tem tudo, o Senhor é perfeito em tudo, Pai. Em toda a sua grandeza, o Senhor tem por suas mãos todas as coisas. Os governos da terra estão sob o seu poder. Todos os governos, Deus, todos os astros celestiais, Pai, todas as coisas criadas, Pai, outrora pelo Senhor, são suas. O Senhor governa todas as coisas com as suas potentes mãos. Por isso, Jesus, que nós vemos se apresentar diante do Senhor com o nosso coração em humildade, Pai, pedindo que o Senhor nos quebrante, pedindo que o Senhor faça em nós, gere em nós a obra da santificação. E, Pai, que quando nós falharmos, Jesus, que o Senhor nos livre, na verdade, de falhas, de erro, de pecado, Deus, que o Senhor nos livre de cair, Jesus. Mas que quando nós, e se nós nós viermos porventura cair, Pai, que o Senhor nos ache em graça e misericórdia, como achou Davi. E quando o Senhor olhar para o nosso coração, que não venha ter arrogância, Jesus, que não venha ter prepotência, mas que venha ter um coração humilde, contrito e quebrantado, Pai. Porque nós entendemos que nós não somos nada sem o Senhor, que nada além de Ti é o que desejamos, Jesus, e que que nós podemos até não ter o que comer, não ter uma casa para morar, Pai, não ter um emprego, Jesus, mas nós precisamos ter o Senhor, porque sem o Senhor nós somos finitos, Jesus. Sem o Senhor a nossa esperança se acaba, Pai. Sem o Senhor nós somos totalmente desprezíveis, porque é o Senhor, é a sua obra, Pai, que gera em nós algum valor. É a sua obra que nos comprou, é a sua obra que nos faz filhos, filhos da graça, filhos da luz, Jesus, herdeiros do Senhor, herdeiros da obra do Cristo na cruz, ainda que nós não merecêssemos, Jesus. Nós pedimos, Pai, gera em nós um coração como o de Davi, e que o Senhor nos conduza por essa vida, sendo pessoas que vivem e que têm os seus corações conforme o seu coração. Um coração que está alinhado com o seu, que as nossas visões estejam alinhadas com a sua, que nós vivamos para a sua honra e para a tua glória. Assim nós pedimos, Pai. Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Ore por mim, por favor. Valeu. Amém.